Boa noite, galera. Temos um microfone sem... Mais algum? Mais algum? Pronto, beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Primeiramente, tem fã de Star Wars aí? Aê, legal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa palestra Star Wars, uma história Disney. A gente vai bater um papinho legal aqui sobre como é o storytelling de Star Wars e como ele se aprimorou e evoluiu graças à aquisição da Lucasfilm pela Disney. E aí, pessoal, a gente vai se apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Marcel Aires, eu sou especialista em marketing digital e também faço doutorado na UFB em cibercultura e também um fã de Star Wars, tá? Olá, eu sou João Marcelo Cunha, eu sou redator na agência Propeg, também sou pós-graduando, faço marketing na SPM, estudei na Universidade Federal da Bahia, me formei em produção cultural, comunicação e nas horas vagas eu sou presidente do Conselho Jedi Bahia. Só para saber, quem já ouviu falar do Conselho Jedi Bahia, fã-clube Star Wars? Opa, tá bom, tá bonito, tá legal, tá bacana. E já que estamos aqui com tantos fãs de Star Wars, olha só, a gente tá... Temos que vir mais pra cá, pra aparecer na câmera, olha só. Agora foi? Pronto. Então, já que estamos aqui, entre tantos fãs de Star Wars, eu imagino que, assim como a gente, vocês também se arrepiem quando veem essa frase aqui. Principalmente agora nas telas do cinema, com o retorno dos filmes. A long time ago, in a galaxy far, far away. Toda boa história começa com Era Uma Vez. A gente pode até não gostar de umas ou outras, contos de fadas, enfim, mas se é uma história clássica, se é uma história fantástica, tem que começar dessa forma. E Star Wars, obviamente, não poderia começar diferente. Tinha que ter essa frase, essa punchline para iniciar uma saga tão fantástica. Pois é, então já que a gente vai falar sobre história e contar história, a gente vai falar um pouquinho agora para vocês de como é que Star Wars construiu, né, esse universo ali em 77, com o primeiro filme e depois foi expandindo para outras plataformas, mas tentar entender também que elementos foram esses utilizados pelo criador, né, pelo George Lucas e depois apropriados aí pela Disney também, tá? Primeiro ponto é o seguinte, falando de storytelling, a gente tem que lembrar que não é uma arte contemporânea necessariamente, né? O humano, ele conta histórias desde que ele se entende urgente, né? Ele tem consciência de si. E nada mais, assim, fácil de entender do que quando você conta ali uma história para alguém, enfim, sobre algum tema, algum acontecimento, né? Quando você chega pro seu filho, vai ali e conta história para ele de algo que ele não deve fazer ou deve tomar cuidado, né? Ou determinados mitos na sociedade. Então, o storytelling, ele faz parte dessa arte de contar história e Star Wars, obviamente, como uma boa história, está ali também bebendo dessa fonte do storytelling. Basicamente, a gente tem que agradecer a esse cara, né? Ele que começou tudo, George Lucas, aí, o The Maker, foi quem iniciou esse processo criativo com Star Wars, trazendo e bebendo de diferentes referências e fontes, né, temáticas para construir esse universo. Não é só um filme de fantasia espacial, não é só um filme de ficção, como alguns colocam. É um filme que ele flerta com uma série de temáticas, uma série de mitologias, inclusive, para agregar, né, um público diverso e bem variado aí da franquia. Então, primeiro, quando a gente vai analisar aí esse retrocesso aí de Star Wars, a gente tem que entender que de onde o George Lucas veio buscar inspiração para contar a história dele, né? Onde ele foi buscar referências para contar a história. Primeiro, foi da infância dele, adolescência, consumindo histórias como Flash Gordon, entre outros filmes de ficção ali da década de 30, 40, 50. Então, a primeira história onde Star Wars se baseia, né, onde ela se localiza, é nessas histórias de fantasia espacial, tá? A segunda referência, mais óbvia para alguns, são nas histórias de samurai. Então, quando a gente olha lá os Jedi, toda a cultura e a filosofia de vida dos Jedi, a gente associa diretamente ali aos samurais, à cultura oriental, a questão ali entre esse conflito do yin e yang, né, essa busca pelo equilíbrio e o código, né, o código do samurai, né, a ideia de você ter um código de honra, né, de serem extremamente fiéis a esse código. É praticamente a filosofia dos Jedi, né? Exatamente, ele bebe dali de fontes que já são existentes ali, histórias que pessoas já consumiam
e que fazem sentido dentro da fantasia que ele constrói. Outra referência clássica também são as histórias de cowboy, né, western e gangsters, né? Lá na frente vou mostrar alguns. Aqui a gente já traz algumas cenas, inclusive do filme novo do Han, que tá saindo aí, tá todo mundo no hype, e mostrando como ele vai beber ali também de fontes da cultura americana ali, do western, do velho oeste, trazendo o papel do canastrão, do cara que, enfim, ele não teme o perigo, né? Ele é impetuoso e etc. Além dos cowboys, como eu falei, os gangsters e os piratas também estão presentes, né? Quando você vai olhar ali dentro da referência da história mãe de Star Wars, da trilogia inicial, você tem ali todas essas referências clássicas à máfia, aos pubs, né, onde as pessoas se reúnem para ouvir boa música, mas para beber, jogar, para curtir, onde acontece também uma série de eventos. Sempre tem uma cantina legal em Star Wars, né? E, obviamente, também a parte dos piratas, não só os piratas espaciais, os contrabandistas, no caso, mas também algumas cenas diretamente ligadas à cena de execução, né, enfim, e punições que os piratas faziam aos traidores. Para além disso, as referências clássicas, né? O nome é Wars, né? Star Wars, não é à toa, né? Ele se inspirou fortemente na Segunda Guerra Mundial. Então, você tem referências clássicas aqui do nazismo, você tem referências clássicas aqui das batalhas aéreas da Segunda Guerra, que são épicas, né? Tem o Dia D, exatamente aqui é uma cena do Dia D, inclusive, e ali a gente está mostrando Rogue One, não à toa, para vocês observarem como isso se aproxima. Claro que esse aqui é um exemplo mais novo, mas também nos filmes antigos, né, ali nos primeiros filmes, na primeira trilogia, você também já tinha elementos ali nos capacetes, na formação, no modo de agir, na estrutura, né, de combate, que eram referências clássicas ali, o Império ao nazismo e os rebeldes ali aos, enfim, americanos, europeus, aliados. Exatamente. Por fim, a gente chega na referência Mor, né, essa é a referência clássica da história Star Wars, e não só da história Star Wars, mas de milhares de histórias da humanidade, né? Basicamente, a gente tem uma relação muito forte, né, a humanidade com o dia e a noite, né? Com o dia como algo bom, quente, onde você vê as coisas, onde você colhe, né, vai para a colheita, e a noite como algo sombrio, escuro, frio, ameaçador. Então, desde essa relação com o dia e a noite, o dia e a noite, eles foram representados em várias, né, religiões e histórias por diferentes personificações. A gente pode pegar ali os deuses, os demônios, assim como também em Star Wars a gente tem essa dicotomia clara do bem e do mal entre os Jedi e os Sith. Claro que eles estão buscando, né, minimizar essa dicotomia, vamos dizer assim, principalmente recentemente, né, João? Agora com The Last Jedi, que trouxe algo meio dúbio para a saga, né? A gente viu algo meio cinza na narrativa do próprio filme, mas a dicotomia ela é bem clara, né? Até no próprio fim do filme, né? O lado do bem versus o lado do mal. Eu acho que até em Last Jedi, se a gente for analisar, mesmo eles transitando no cinza, né? Nessa dúvida entre eu pendo para cá ou para lá, no final você ainda há uma demarcação clara de a Rey escolhendo o caminho Jedi e o Kylo Ren escolhendo o caminho Sith, claramente, né? Se você não viu, tomou spoiler, tá? Então, desculpa. Enfim. Então, vamos lá, gente. Mas o que também é interessante a gente trazer aqui em relação à contação de história, né? Essa estrutura Star Wars, que também não é uma estrutura apenas de Star Wars, né? Se você for pegar lá o Joseph Campbell, que é um mitólogo, ele traz essa estrutura que ele chama do monomito, que é uma estrutura que ele denomina como a jornada do herói, e como uma jornada que você pode identificar em diferentes histórias da humanidade, desde as mitologias gregas, romanas, etc., até nas histórias mais recentes. Se a gente for pegar aí franquias como Matrix, Senhor dos Anéis, né, e etc. O próprio universo cinematográfico Marvel, com a narrativa do Tony Stark, desde o primeiro Iron Man, também se baseia no monomito, na jornada do herói. E essa jornada, ela tem uma estrutura bem interessante, né, que o Joseph ele divide essa jornada em dois mundos, onde você tem o mundo comum, o mundo especial, e você tem etapas onde esse herói ele vai perpassar por essas etapas e sofrer uma transformação. Ele retorna para esse mundo comum, mas ele retorna transformado, né? Então, se a gente for pegar a Matrix e for olhar aqui essa estrutura, você tem ali a fase do chamado, a recusa, mas aí depois ele tem um encontro com o Messias, né? Vai lá com o Morpheus e toma a decisão. Então, é o encontro lá de Luke e Obi-Wan. Enfim, você tem vários desses encontros com os Messias, os mestres, onde ele toma a decisão, né? Ele vai e adentra esse mundo especial, onde ele vai passar por testes, provações, mas vai conseguir uma recompensa, ele conquista ali algum tipo de recompensa, e quando ele retorna para esse mundo comum, ele já não é o mesmo, né?
É o Luke já retornando já como um cavaleiro. Ele retorna com a palavra, né? Já com um caminho mais claro. É o Neo já retornando, né, com a consciência do que ele pode fazer dentro da Matrix. Enfim, N histórias que a gente pode fazer associação a essa jornada do herói aqui. Senhor dos Anéis também. Enfim, todas essas grandes franquias aí. Esses 10 anos de Marvel, por exemplo, se a gente for olhar todos esses filmes Marvel, até agora os Vingadores, aqui recentemente, você vai encontrar essa estrutura. Inclusive, aqui no caso, a gente pode usar essa estrutura para a jornada, inclusive, do vilão, né? Porque a gente pode pegar essa mesma estrutura e aplicar para o Thanos, né? Quando ele consegue... Segura. Quase foi. Mas enfim, então você tem esse processo de transformação aí, onde esse herói ou vilão, claro, ele vai passar por essas etapas até chegar nesse retorno com Elixir, ele chega ali com um poder ou transformado no mundo comum, tá? Além disso, para quem aí estuda cinema, roteiro, etc., já está bem, familiado com isso aqui, que é a chamada curva dramática. As histórias de Star Wars todas, assim como outros filmes também, histórias, se enquadram nessa curva clássica de drama, onde você tem uma fase de desenvolvimento, clímax, né? E depois você tem a resolução. O cinema americano, ele se baseia fortemente nessa curva dramática clássica, né? Se você já for para uns filmes de arte, ou os filmes europeus, principalmente os franceses, já muda bastante, já não tem uma estrutura semelhante a essa. Inclusive tem filmes que nem tem necessariamente um clímax, ou tem vários clímax, mas em geral você tem essa questão da apoteose, né? Você vai lá e explode a Estrela da Morte, sabe? É o ápice da história, né? Você conseguiu ali resolver o grande problema daquela história. Passando disso, a gente tem também a questão do target desse público Star Wars. É um target extremamente amplo, né? Você está trabalhando com homens, mulheres, e aí você entra em questões de sexualidade. Estou falando aqui homem e mulher, enfim, e todas as questões de sexualidade envolvidas também, e gênero e sexualidade, mas também com crianças e adultos. Então é um público muito amplo, um público que você, olhando assim, parece fácil, mas não é. É muito difícil. Completamente misto, né? É difícil você transitar em todos esses públicos, e não à toa eles estão usando a transmídia e o storytelling, inclusive, para poder transitar um pouco mais nesses nichos, né? Criando histórias e produtos mais voltados para a criança, mais voltados para o adulto, produtos voltados, inclusive, especificamente para o público feminino, como a gente vai ver lá na frente. Então, eles estão começando a usar da estratégia transmídia, inclusive, para transitar em produtos específicos para esse público. Mas é um público amplo, é o público família que a gente chama, né? O pai, a mãe, filhinhos e etc. Tá? Mas beleza. E aí, né? O que vem por aí nessa expansão? Depois da história principal de Star Wars, a gente tem um trabalho de expansão desse universo. Primeiro, a gente tem que definir aqui rapidamente o que é a transmídia, né? Tanto para o Henry Jenks quanto para o Jeff Gomes, que são dois caras que são cânones aí em transmídia, né? Eles vão dizer que a transmídia ela está nesse trabalho de uma história em conectar pedaços de uma história, pedaços integrais de uma história em diferentes plataformas e meios. Ou seja, não é só você pegar um tema e trabalhar em diferentes meios, mas você construir essa narrativa de modo que ela fique coesa e coerente em diferentes ambientes, seja um livro, seja um quadrinho, um game, seja qualquer outra plataforma que a gente venha trabalhar, essa história, elas estão conectadas e fazem sentido como um todo. Elas não trabalham de maneira isolada. Se vocês olharem esse gráfico aqui, ele é bem interessante para entender de uma maneira mais didática a ideia do transmit storytelling. Então você tinha, por exemplo, antes, vamos dizer assim, dessas narrativas transmediáticas, produtos, né, que transitavam em diferentes plataformas, mas de maneira isolada, autônoma, dentro da mesma temática, até mesmo dentro da mesma identidade, mas eles tinham vida própria, né? Você tinha um livro, um game que não conversavam, não tinham uma determinada continuidade ou desdobramentos da história. Agora, quando você olha na estrutura transmediática, cada pedaço da obra, né, ela está ali espalhada, disseminada nesses meios, e eles precisam estar juntos para fazer um sentido maior. Funcionam de maneira autônoma? Funcionam. Você pode assistir um filme Star Wars e, tranquilo, não ler nenhum quadrinho, não jogar o filme e ainda entender o universo. Mas, claro que quando você começa a montar esse Lego, o universo vai ficando cada vez mais complexo. O background da história vai ficando cada vez mais interessante, né? Você vai pegar camadas, níveis dos personagens da história que você não tem acesso apenas pelo filme. Elementos, complementos, né? Muita coisa que acaba adicionando a própria história-mãe, né? Exatamente. Vamos lá. Então, no final das contas, transmite storytelling, o que
vamos dizer assim, a indústria de entretenimento está buscando com a estratégia de transmitir storytelling é criar uma experiência holística, né? Fazer com que esse fã, ele não só consuma aquela história em uma mídia somente, ou só aquela perspectiva da história, mas que ele tenha uma experiência em diferentes meios, nos meios que ele preferir. Se ele gostar de game, ele vai pro game. Se ele gosta de quadrinho, ele vai pro quadrinho. Se ele gostar de livro, ele vai pro livro. Mas juntando, né, e acumulando informações dessa história nesses meios para fazer com que essa experiência ela se amplie. Ela vá para além apenas da história-mãe, tá? Vamos lá. Aqui, só para vocês olharem rapidamente, é só para mostrar que isso é uma coisa nova em Star Wars, né, João? É isso. Na verdade, Star Wars é pioneiro por conta de toda a construção do seu universo desde a década de 70, não apenas se pautando nos filmes, mas se pautando também em histórias em quadrinhos, como as histórias em quadrinhos lançadas pela Marvel, para complementar os filmes e servir de teaser também para o próprio lançamento dos filmes em 77. Você tem todo o universo expandido que se construiu desde aquela época, até com os próprios games que foram lançados na década de 80, e a gente tem aí o game do Atari, do Império Contra-Ataca, que foi o primeiro game de Star Wars lançado, e até outras apresentações ou outras mídias e outras narrativas que nem agradam os fãs tanto assim, como, por exemplo, o famigerado especial de Natal, né, de Star Wars, que eu imagino que ninguém aqui goste desse especial de Natal. Eu não consigo assistir, mas ele tem um ponto muito importante, que foi a apresentação do Boba Fett, né? Foi como o Boba Fett foi apresentado ao universo Star Wars, é a primeira ocorrência, a primeira aparição do Boba Fett. E depois você vai tê-lo no Império Contra-Ataca. Então, por mais que o especial de Natal tenha todo esse background negativo, você tem a apresentação de um personagem que viria a aparecer nos filmes em uma outra mídia, em um outro meio, de uma outra forma, para atingir diferentes públicos. E vamos dizer assim, esse transbordo em outras mídias, como você falou, vai para diversas plataformas, né? Board games, jogos de carta, RPG, você tem séries, quadrinhos, é tipo uma infinidade de produtos ali, adicionando elementos e camadas para o universo, tá? Aqui é só para vocês entenderem qual é a lógica desses caras. Desde 77, que continua agora com a Disney, né? Que é o nosso foco do papo. É uma lógica do que a gente chama do efeito de cauda longa. Você tem um produto hit, né, um produto de grande visibilidade e popularidade que serve para atingir aquele quadrante homem, mulher, criança, adulto. Então você gera ali aquele impacto, mas depois você trabalha, depois desse hit, né, desdobramentos em diferentes plataformas. Então você tem ali, no caso, a gente mostra o episódio 3, um grande hit que vem depois desdobrado em uma série de quadrinhos, jogos, criando ali vamos dizer assim, elementos e introduzindo histórias que eram lacunas do filme, inclusive, né? Coisas que a gente queria saber, coisas antigas, inclusive. Pô, lá quando o Darth Vader viu o C-3PO, ele não reconheceu o C-3PO, como assim? A galera foi lá, lançou um quadrinho onde mostra que ele, sim, ele reconheceu, ele viu o C-3PO e reconheceu o C-3PO. Mas por uma série de motivos ele não podia externalizar aquilo, né? Porque ele estava em um outro papel agora, ele era uma outra pessoa. Exatamente, uma outra pessoa. Então, assim, ali aquela capa do Star Wars Tales é essa cena, que ele vê o C-3PO e ele lembra de toda a infância dele, é um estalo ali. Então, essas camadas aqui não estão no filme, né? Essas camadas, eles vão trabalhando nessas plataformas de modo a enriquecer. Obviamente, é uma estratégia comercial, uma estratégia industrial, né? Uma indústria isso aqui, mas, ao mesmo tempo, também são elementos para enriquecer ali a história e os personagens, criar um background que vai para além daquela história do filme. E é uma própria referência também, né? Star Wars é uma construção de referências, como a gente falou mais cedo. E você tem aí o próprio Darth Vader segurando o C-3PO de uma forma como o Hamlet segura, né? A própria referência é isso. Star Wars, enfim, Star Wars. Mas aí nós chegamos em 2005 com o lançamento do episódio 3 e os fãs se perguntaram, e agora? O que pode acontecer? Houve uma preocupação muito grande na época de que forma que Star Wars se expandiria, até porque o próprio marketing da Lucasfilm tratava o episódio 3 como uma saga está completa, né? E agora, depois que acaba o episódio 3, como que o George Lucas pode expandir essa saga para que os fãs não fiquem órfãos? Porque os fãs, eles não querem ficar órfãos, eles querem consumir novos produtos, eles querem participar da conversa. George Lucas, ele criou então o Star Wars The Clone Wars, que expandia a história das guerras clônicas entre os episódios 2 e 3 e serviu de fato como um conforto para os fãs na época, mas não era o suficiente. Então, obviamente, foram feitos games para poder expandir a história, como The Force Unleashed 1 e 2, o The Old Republic, mas não se tinha uma coesão entre essas histórias. O universo expandido de Star Wars é muito misto e é muito bagunçado, era muito bagunçado.
bagunçado. Você tinha uma coletividade de histórias que às vezes não se conversavam, procuravam preencher essas lacunas, mas havia muita contradição entre cada história. Então, mesmo com o lançamento do episódio 1 em 3D, que foi, digamos, a última ocorrência cinematográfica de Star Wars antes da compra pela Disney, não se sabia o futuro do universo Star Wars, né? De que forma que esse universo poderia se expandir de fato e acrescentar a essa cronologia. E aí, em 2012, no final de 2012, em outubro, nós tivemos a compra da Lucasfilm pela Disney, que comprou não só o universo Star Wars, como Indiana Jones, Howard o Pato, né? Willow, entre outras histórias da própria Lucasfilm. E com essa compra, o que a Disney precisou fazer? A Disney precisou reorganizar o universo expandido, precisou reorganizar essas histórias, de modo que os fãs atuais não ficassem perdidos e pudesse contemplar aos fãs mais novos que estariam chegando com os novos filmes, né? Com a nova geração de fãs que seria cativada pelo lançamento do episódio 7. Então, o que eles fizeram? A Lucasfilm montou um grupo chamado Lucasfilm Story Group, que ficaria responsável por dar coesão a essas histórias. Ele é composto por executivos da Lucasfilm, composto por criadores, composto por roteiristas, também por responsáveis por comunicação, mídia e afins, para linkar essas histórias umas nas outras, fornecer também uma base de dados aos diretores, aos roteiristas e a todos que viessem produzir conteúdos com Star Wars, obviamente todos autorizados pela Lucasfilm, e que dessa forma houvesse toda uma junção das histórias de modo que a gente não ficasse perdido, de modo que elas realmente se conversassem. Isso, inclusive, desagradou muitos dos fãs mais puristas, porque você tem todo o universo expandido, todos aqueles lançamentos desde a década de 70, que muitos consideram que foi descartado pela Disney, né? Eles foram linkados como universo Legends agora, são lendas, né? São histórias que a gente conhece, mas que não necessariamente contam o que de fato aconteceu. Então muita gente ficou chateada, mas de fato foi algo para organizar essa narrativa de Star Wars, todo o storytelling de Star Wars. Você tem a linha mãe das histórias de Star Wars, com Star Wars The Force Awakens, depois você expande a narrativa com os spin-offs, Rogue One em 2016 e agora em 2018 com o lançamento de Solo, na próxima semana, e a saga mãe continua com The Last Jedi, e em 2019 nós teremos o episódio 9. Mas você tem uma série de outras narrativas e elementos que vieram para complementar essas histórias. E a questão de todo o universo expandido ter sido, entre aspas, descartado pela Disney, não existe. Porque a Lucasfilm tem toda a autonomia para pegar elementos do universo expandido, histórias, pontos muito interessantes e importantes que os próprios fãs valorizam e aproveitar isso de uma forma completamente nova e às vezes até mais acertada do que o próprio universo expandido. Tem um lado positivo do, vamos dizer assim, o controle criativo, mas também tem essa jogada também comercial, né, obviamente, de trazer agora todo também esse controle criativo para dentro da Disney, né? É a pedra fundamental de que agora realmente Star Wars é Disney e daqui em diante é a Disney que vai ter o controle criativo de todo esse universo. É praticamente um marco, né? Eles colocaram um marco no universo expandido, transformando nele o novo canon, né? Botando Legends e criando um novo universo com o novo cânone da saga. E você tem personagens aproveitados como, por exemplo, o próprio Grande Almirante Thrawn, que é um personagem legendário do universo expandido, famoso e marcante, porque foi o personagem que estourou após os episódios 6 nos livros, né, na trilogia Thrawn, e você tem o retorno dele nos livros e na série Star Wars Rebels. Você tem a história de personagens antigos, como o Tarkin, e história de personagens novos, como a Phasma, a Ahsoka. Você tem a expansão dos episódios 6 e 7, enfim. E isso, inclusive, Marcel, é até um ponto interessante, porque o próprio universo expandido de Star Wars, por ele não ter uma coesão tão grande, por ele ser essa bagunça, era uma coisa que a Lucasfilm apenas linkava merchandising, na verdade, né? Eles apenas liberavam. Era um selo mesmo, era uma concessão que era dada. Algumas coisas o George Lucas dizia, você não pode mexer nisso. Como, por exemplo, o período do Anakin. Ele não queria que ninguém mexesse. Não podia se publicar histórias desse período. Porque já tinha planejamento para os prequels. Então... Exatamente. Bom, passando aqui, gente, a gente tem as séries também, obviamente, né, que novamente, não é uma novidade, já existia também lá na década de 70 e 80, 90 e 2000, mas agora todas essas séries e elementos costurados por esse grupo, né? O grupo ali nada passa sem o crivo do Lucasfilm Story Group. Exato, e você tem a série Star Wars Rebels, que na verdade veio após o cancelamento do Clone Wars, que também chateou muitos fãs. Vamos falar que é verdade, fãs se chateia muito.
né? Então isso aconteceu bastante durante esse período. Mas a série Star Wars Rebels expandiu novos universos, fez links até que a gente não imaginava, como por exemplo com a trilogia prequel, né? Com o retorno do Darth Maul, olha o spoiler aí, com a presença do Capitão Rex de Clone Wars, expandindo a história de Clone Wars e trazendo novos elementos para a saga entre os episódios 3 e 4. E você tem também o Star Wars Forces of Destiny, que chegou para um novo público, para um novo nicho. A Disney estava querendo expandir e atingir novos patamares, né? Inclusive, não se aproveitando, mas utilizando de todo momento atual do empoderamento feminino, da representatividade, fez-se necessário uma história para esse público, especialmente infantil feminino. Então, eles criaram Star Wars The Forces of Destiny, que é uma narrativa digital no YouTube do Star Wars, para expandir histórias das personagens femininas da saga voltada para crianças. Embora, se você for perceber, né, a Leia desde 70 e 80 era uma donzela entre aspas, né? Muito entre aspas. Ela foi salva entre aspas, né, cara? Quando chegaram para salvar, ela pegou uma arma e foi lutar com os caras. Não, assim. ela é um grande ícone. Então, já é totalmente uma demonstração da importância de uma figura, né, empoderada lá dentro da história. Agora, o que era chato é que muita gente brincava dizendo que ela era a única mulher da galáxia, né? Depois aparece a Mon Mothma no episódio 6 e fala, legal, agora tem 2 mulheres na galáxia. Então, assim, o Forces of Destiny vem para isso, para mostrar que existem outras mulheres na galáxia e que elas são tão empoderadas quanto a própria Princesa Leia. Pois é, já na linha dos games, a gente tem uma série de produtos sendo lançados aí nessa fase Disney, né? O primeiro foi bastante controverso e o segundo mais controverso ainda, né? Porque o Battlefront 1, quando foi lançado, assim, um gráfico primoroso, uma estrutura de jogo muito bacana, mas cadê a história, sabe? Todo mundo se perguntou, cadê a história desse jogo, cara? Como é que pega Star Wars e faz um jogo sem história? Então os fãs foram lá, desceram o sarrafo em Battlefront 1. Desceram um sabre de luz, né? Exatamente. E aí depois eles ainda tentaram fazer algumas relações, porque quando lançaram The Force Awakens lá, eles colocaram uma fase dentro do jogo onde você tinha o cenário de Jakku, isso para já fazer uma correlação temática com o filme, mas em termos de história não se via nada. Eles aprenderam com o erro no Battlefront 2, mas aí cometeram um outro erro, né, em seguida, com as microtransações. Então, assim, você vem no Battlefront 2 com uma história bem legal, que aí eles introduzem ali a Aiden, né, que é um personagem fantástico, inclusive, do Esquadrão Inferno, mostra ali toda aquela etapa desde da explosão da Segunda Estrela da Morte em diante, chega até a The Force Awakens ali, mais ou menos, e já tem uma história interessante, tão interessante que ganhou, vamos dizer, uma repercussão tão positiva, que eles já estão expandindo o universo desse jogo, inclusive, né? Já estão indo para os livros, lançaram esse ano, inclusive, o Inferno Squad. Então, assim, eles já estão entendendo que esse universo criado pelo Battlefront tem possibilidades de crescimento, mas, assim, a EA Games tomou uma porrada muito grande aí com estratégias comerciais esse ano, ano passado e esse ano, e, assim, a especulação agora é que em 2019 para 20 devem lançar um novo jogo, esse sim, não um jogo de FPS tiro, mas um jogo voltado para a história, né? Vamos lá torcer para que eles não cometam os mesmos erros. Para além dos jogos, deixa eu passar aqui. Para além dos jogos, né, de consoles, computador, você tem os jogos de mobile. Então, assim, os caras estão lançando um batalhão de jogos para celular ali, desde 2014 para cá, basicamente. Teve o Star Wars Commander, aí depois veio o Galaxy and Heroes, Rivals, esse ano está saindo Rise to Power. Basicamente são jogos de gênero também, porque você tem ali um MMORPG, você tem um jogo de estratégia, você tem um jogo de tiro, tem jogos que transitam em diferentes, vamos dizer, gêneros de videogame ali, para agradar diversos públicos também. Onde você tem uma camada mínima de história sendo contada aqui, tem, mas não é algo tão expressivo como foi em Battlefront 2, por exemplo, né? Para além dos jogos de mobile, eles estão agora também investindo, né, nas tecnologias de realidade virtual e aumentada. Então você tem aí, no final mais ou menos de 2016, quando teve ali lançamento de Rogue One, lançaram um episódio lá, né, um jogo episódico, onde você joga dentro de um X-Wing lá, dentro do PSVR, que é o óculos de realidade virtual do PlayStation, que é super bacana em termos de ampliar a experiência transmediática. Não tem muito storytelling, tem ali uma historinha contada também, mas é muito mais no sentido de ampliar a experiência transmediática com o universo. E também você tem o jogo que foi lançado para o Vive, que também tem a mesma pegada de fazer essa imersão dentro do universo das histórias Star Wars. É isso, nós chegamos praticamente na fase de estar no universo fisicamente, né? A ideia
Fisicamente, visualmente, você exatamente, pode dizer. porque na realidade virtual, basicamente, é 100% virtual. Mas tem algumas soluções como essa que aí sim, essas são mais híbridas, né? Esse é um brinquedo, vamos chamar assim, lançado pela Lenovo esse ano, custa $199, se chama Jedi Challenges. E com esse dispositivo é um óculos de realidade aumentada, onde você vê objetos virtuais no ambiente físico. Então você vê o Kylo Ren aqui no meio desse palco, você vê até ATs, né, enfim, andando por aqui. E você tem o cenário da sua casa, ou o cenário de onde você estiver, como um cenário de jogo. Você pode, inclusive, interagir com outras pessoas também. Então aqui já é mais uma iniciativa dos caras de fazer com que a pessoa tenha não só a experiência de consumir a história, mas que ela esteja dentro, literalmente dentro da história, né? Então aqui vou mostrar só alguns vídeos rápidos dessa tecnologia aqui da Lenovo para vocês entenderem o que é possível fazer. Tá? Só um minutinho. Tem mais alguns aqui. Vamos pro próximo. Outro. Opa, foi mal, calma aí. Vou voltar aqui. Vou passar esse aqui. Então você tem uma experiência totalmente híbrida entre elementos virtuais e físicos, né? E, obviamente, ali trabalhando com elementos onde você pode interagir com outras pessoas ou com objetos virtuais e fazendo com que você tenha literalmente a sensação de ser um Jedi. Não à toa o nome é esse, Jedi Challenges. Tem vários minigames, games de estratégia, games, por exemplo, voltados até para games de passatempo, como o jogo de xadrez deles, enfim, tem uma série de outras coisas. Vamos lá. Mas e aí, João? E aí, Marcel? O que vem pela frente aí? Óbvio que a Disney não ia parar, né? Aí? A Disney não ia parar, nós temos novas histórias vindo pela frente, nova expansão do universo Star Wars, e já temos uma nova, né, chegando semana que vem, com Han Solo, uma história Star Wars, um filme de certa forma controverso que está vindo aí, que muita gente do início não levava, né, não botava tanta fé, não colocava tanta expectativa, mas que devido a trailers e muitas coisas que foram lançando pelo próprio marketing da Lucasfilm, a expectativa do filme aumentou, né? Todo o histórico do filme houve problemas com a troca de diretores, com os rumores de que o ator principal, o Alden Ehrenreich, ele não dava conta, de que ele não seria um bom ator para fazer o Han Solo, de que ele obviamente entre aspas, né, segundo as pessoas, não levaria o legado do Harrison Ford, né? É um papel ingrato, né, cara? Você fazer um papel que foi interpretado por Harrison Ford, né? E o papel icônico da vida do Harrison Ford. Enfim, que o Harrison Ford era o Harrison Ford, né, sendo o Han Solo. Assim, não à toa, os caras já estão expandindo o universo do Han Solo também. Então, assim, já tá aí o filme vindo. O filme mal chegou, já tem, por exemplo, uma fase exclusiva do jogo para o Battlefront 2, onde você vai ter cenários ali, por exemplo, envolvendo cenários do filme também. Então, assim, eles estão fazendo com que esses produtos conversem, né, um com o outro, inclusive com uma estratégia de um reforçar o outro. Você vai para o cinema ver Han Solo, já sai uma atualização para o game que tem a ver com o universo do jogo, ou do filme, quer dizer. Mas, enfim, vamos lá, vamos esperar aí o que vai ser desse filme semana que vem, né, gente? E aproveitando, semana que vem, a hashtag ali Vende Solo, campanha dos Conselhos Jedi para as pré-estreias de Han Solo, uma história Star Wars. Então, acessem aí, procurem a hashtag, que dia 23 a gente vai estar fazendo a pré-estreia aqui em Salvador, tecnicamente viu? É 24, né? 24. De 23 para 24. Aí vocês procuram aí na hashtag para ver a pré-estreia do Conselho Jedi Bahia. E temos, obviamente, episódio 9 chegando em 2019. Também começou com problemas com a troca de diretores, né? Que seria o Colin Trevorrow, de Jurassic World. E por conta de diferenças criativas, né? Sempre um clássico essa desculpa de Hollywood, né? Diferenças criativas. Nós não gostamos de você. Tchau. E a força derrubou o copo. Então, o diretor precisou ser trocado, voltou aí o J.J. Abrams como diretor e roteirista. Ainda bem, né? Ainda bem, ele fez um bom trabalho no episódio 7. Foi meio, ele play safe, né? Ele jogou certo. Foi pelo seguro, pelo certo, e
funcionou, a Disney conseguiu o que queria. E tá voltando aí pro episódio 9 para, espero, cumprir com as nossas expectativas. Pronto, para quem aí pretende, tá juntando umas estalecas para ir para Disney, né? Ano que vem a Disney vai inaugurar oficialmente o Star Wars Galaxy Edge, que é o parque Star Wars, né? Esse parque, ele vai ter um resort, ele vai ter uma série de brinquedos e elementos assim para a experiência Star Wars, mas a coisa mais interessante é essa expansão que eles estão chamando, né, da experiência transmídia, que vai para além das histórias e também transborda para eventos e parques, né? Dentro do parque da Disney, você vai poder, hoje você já pode interagir com alguns personagens lá. Tem lá uma série de personagens andando pelo parque, você pode interagir com eles, e eles são realmente muito criteriosos na interpretação. Me coloca inveja, vai, pode colocar. É muito interessante, porque quando eu fui, né, eu fui ano passado, e aí a minha noiva tava com uma blusa, né, com um look, assim. E aí ela foi falar com o Kylo Ren, e aí ela, olha, tira uma foto pro meu sobrinho. Aí o Kylo Ren, não. Ela, mas por favor, tira uma foto, sabe? Ele é meu sobrinho, ele tem 5 anos, ele... Não, tipo assim... Ele olhou pra camisa, né? Ele viu... Ele olhou pra blusa, viu que ela tava com o Luke Skywalker e falou, não, você é um Jedi, eu não vou tirar foto com você, o problema é seu. Sabe? Qual era a sua camisa mesmo? Aí eu tava com o Darth Vader. Eu tirei foto com ele, obviamente. E aí, assim, foi muito interessante essa interação, mas agora eles estão indo pra um novo... um novo patamar, cara. Você não vai interagir só com um ator, você vai interagir dentro de uma história. Lá dentro do resort vai ter uma história rolando, você vai estar dentro dessa história, inclusive vai estar participando, vai poder colocar roupa, vai entrar num personagem, e atores físicos, né, pessoas vão interagir com você, assim como também atores virtuais. Vão ter dispositivos lá de realidade virtual para que você interaja com objetos virtuais dentro do parque. Eu vou mostrar aqui algumas cenas daqui a pouco para vocês do que tá por vir, tá? É como se fosse um live RPG, né? Para quem joga, para quem curte, você vai viver um RPG de Star Wars lá no parque da Disney. Exatamente. Bom, Celebration. Star Wars Celebration, pra quem não conhece aí, é o maior evento de fãs de Star Wars feito, né, completamente realizado pela própria Lucasfilm. E anteontem nós já tivemos a confirmação de que a próxima edição vai acontecer de 11 a 15 de abril de 2019 em Chicago, o que não trouxe, digamos, muita felicidade para alguns fãs de Star Wars, inclusive os fãs nos Estados Unidos. Né? A expectativa é de que a Celebration fosse realizada ou em Orlando ou na Califórnia. Por quê? Porque o Galaxy's Edge, que é o parque que Marcel falou anteriormente, vai ser lançado praticamente no mesmo período. Tanto na Califórnia, no parque da Disney na Califórnia, quanto no parque da Disney em Orlando, o Walt Disney World. O interessante do evento, você pegar um Celebration, é uma estratégia também comercial da Disney, né, e da Lucasfilm, de você gerar uma experiência expandida também transmediática, porque você chega lá, você tem contato com os atores, você vê cenas inéditas, você tem os cosplayers, então você tem uma experiência também dentro do universo Star Wars nesses eventos. E é uma geração de conteúdo também, porque há muitos painéis e palestras na Celebration com pessoas que viveram Star Wars na sua confecção, na sua criação. Então é de fato uma aventura ir para lá e assistir esses painéis para conferir o que esses crânios da saga Star Wars têm para dizer e têm para passar pra gente da confecção, da criação da saga. E esse cara aí, hein? O que você acha dele? Jon Favreau, tenho muita confiança no que ele vai fazer. Ele vai produzir a série live action de Star Wars, que vai ser lançada no Até novo... Então, o que ele fez, o que ele botou a mão, virou ouro, né? Não, ele foi o responsável por Iron Man, o primeiro Homem de Ferro é dele. Né? Ele só tinha Zatura no currículo, se não me engano, e fez Iron Man. Mowgli, tá fazendo Rei Leão live action agora, também animação nas mesmas mecânicas de Mowgli. Jon Favreau é o novo queridinho da Disney. Não, ele é queridinho, de fato. E ele tá agora em Han Solo também, ele é um dos alienígenas de Solo. A ideia, né, é que esse live action se baseie ali entre episódios 6 e 7. Isso. Então, por exemplo, talvez alguns gaps sejam respondidos aqui. Tem gente especulando que eles podem contar um pouquinho mais sobre os Cavaleiros de Rain, por exemplo, Snoke, uma série de outras coisas que não foram respondidas no episódio 8 podem ser respondidas aqui. Ou talvez ele entrar também pelo mundo dos gangsters, por outra vertente da saga Star Wars que ainda não foi abordada, assim, a gente vai ver um pouquinho solo. Ele tem uma tela branca para pintar, né? Completamente, Ele tem uma tela branca para pintar. Isso que é o... Expectativa, lá em cima. Bom, é isso que eu falei para vocês, é uma tecnologia nova que foi lançada esse ano, se chama Magic Leap, que é um dispositivo também de realidade virtual e aumentada, e a ILM X Lab, que é uma empresa voltada para essas experiências de realidade virtual do grupo, né, também agora Disney, fez uma parceria com a Magic Leap, e provavelmente eles vão levar esse dispositivo aqui para o parque da Disney. Então vão ter, obviamente, alguns games e aplicativos para a gente ter experiências Star Wars com esse dispositivo.
a gente vai poder comprar e ter isso em casa. Mas dentro dos parques da Disney, a ideia é que eles utilizem esses dispositivos aqui para a gente ver lá um C-3PO na nossa frente, conversar com ele, ver um Destroyer chegando aqui agora, assim, em cima da arena, Fonte Nova. Enfim, aqui o limite é o céu, na realidade, ou o espaço, né, no caso. Enfim. Temos um novo game, né, como eu falei para vocês. EA Games, do tipo, hoje é responsável por praticamente todos esses games aí do Star Wars. Eles têm lá essa parceria, junto com a Lucasfilm, Disney, etc. E entre 2019 e 2020 vai sair um novo jogo em parceria com essa empresa, a Respawn, e vai ser um jogo basicamente de história em terceira pessoa, talvez numa pegada The Witcher. Ainda não tem uma clareza de que jogo vai ser, como vai ser esse jogo, mas não vai ser um jogo de tiro, não vai ser um jogo FPS, vai ser um jogo que tem uma camada de história muito forte. E também pode ser mais uma forma de contar aí, vamos dizer assim, subtextos de Star Wars, né? Colocar algumas lacunas que não foram respondidas no filme. E aí? Chegando a nova trilogia do Rian Johnson, né? A gente colocou 2020, mas na verdade ainda não se tem uma data. E o Rian Johnson foi um diretor muito controverso com The Last Jedi. Alguns gostaram, outros odiaram. Então já tem muito hate mail aí indo para Lucasfilm de gente que está desconfiada de que o Rian Johnson vai novamente acabar com a saga Star Wars, na visão desses fãs. Mas não se tem também nenhuma confirmação do que será tratado nessa nova trilogia. Também é uma tela branca que se apresenta pra gente, mas que a gente obviamente vai acompanhar com muita expectativa. Bom, a confiança da Disney ele tem. Então, e da Kathleen Kennedy, né, da presidente da Lucasfilm. Bom, e pra fechar, esses dois caras aí que, pra quem não conhece, são os roteiristas de Game of Thrones. Produtores, né, os showrunners. Os showrunners de Game of Thrones foram contratados para produzir novas histórias para Star Wars. Então, assim, há especulações também que esses showrunners de Game of Thrones trabalhem com o Old Republic, histórias antigas, lá para bem atrás lá da trilogia inicial. 5, 10 mil anos antes. Exatamente, só um pouquinho, né? Bem. Contar as origens do Jedi, talvez a gente possa ver um Yoda jovem aqui. Tem várias especulações sobre essas histórias, já que eles têm essa pegada já medieval, né? Uma coisa mais épica, medieval. Então, enfim, as especulações são que eles vão trabalhar histórias lá do passado mesmo, mitologia Jedi, né? Beleza, gente. Para fechar, deixa eu mostrar só mais um vídeo rapidinho para vocês aqui sobre esse universo expandido de Star Wars e convidá-los mais uma vez aí, dia 23, 24, pré-estreia de Han Solo. O Conselho Jedi vai estar em qual shopping? A gente vai realizar no Salvador Shopping, no Cinemark. A partir das 21 horas a gente já vai estar lá no foyer do cinema, interagindo com a galera, tirando foto. E estaremos na sala 5 XD. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, compra lá para ver com a gente. Vai ser muito legal, a expectativa está grande. Hashtag Vende Solo. Beleza. Thing about Lucasfilm is everybody is working around the same story ideas, the same values, and everybody involved sets a very high bar in terms of quality. It's an incredibly collaborative, warm-hearted company with a lot of really experienced, creatively engaged people in it. Whether it's games, theme parks, consumer products, digital technology, it's important to have story, to have people feel something. You have the opportunity to work side by side with people who pioneered an entire industry. People who've got that passion, that audacity to think that there is no story point or imagery that is asked of us that we won't be able to figure out. When you're near somebody who's expressing a high level of creativity that inspires you, you get a group like that together and amazing things happen. We're really able to push the envelope, driving new forms of entertainment in completely uncharted territory. This is a job of imagination and dreams. We all try very hard to make the magic happen. I love the creative process, working on story, inventing things, and what better way to do that than inside the Star Wars universe? Every division is working with such passion. It just gives me goosebumps, the idea of what's coming.
Muito obrigado, aí, pessoal. Galera, muito obrigado, viu, gente? É isso aí, a gente vai abrir agora para as perguntas, né? Quem tiver aí dúvidas, questões... Mas primeiro, vamos tirar uma selfie. Especulações, Vamos tirar uma selfie com a galera? Pera aí, galera. Não vai embora não, vai embora não. Vamos tirar uma... Fica aí. Levanta. A selfie, a foto da selfie. A foto da selfie, meta a linguagem. Cadê? Junta aí, Vamos galera. mais pra cá, pra... Daqui pra lá. Daqui assim, pra ó. lá, isso. Vamos aqui, mano. Aqui, ó. Vem, João. Bora aí, galera. Vamos lá, hein? Vamos lá. Oi. Aí, valeu, galera. Mas sim, agora, abrindo para perguntas, a gente quer ouvir vocês, se vocês quiserem conversar, bater um papo aí sobre o universo Star Wars, storytelling. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa? Oi. Uma pergunta simples. O George Lucas ainda tem alguma influência, tanto criativa ou administrativa, na Lucasfilmes? Diretamente, não. Diretamente, oficialmente, ele não tem nenhuma relação mais com as histórias de Star Wars. Porém, foi-se recomendado que ele chegasse com o cargo, entre aspas, de consultor. E, vez ou outra, ele é contactado, falam com ele. Tanto que agora em Solo, ele até foi na pré-estreia de Solo, mas dizem que ele sugeriu e dirigiu uma cena de Han Solo, uma história Star Wars, né? Ele chegou no set e deu direcionamentos para uma cena específica que não se sabe qual é, e que o próprio Han Solo também foi uma sugestão dele, né? Fez parte de uma gama de filmes que ele tinha sugerido para essa nova leva aí da Disney de Star Wars. Mais alguém? Mas ele ficou bem chateado, hein? Ele ficou bem chateado. Com essa compra da Disney, da Lucasfilm pela Disney, a gente sabe que a Lucasfilm domina outras empresas que enfim, são envolvidas aí em produção de filmes, não só Star Wars, como de qualquer gênero. Como a gente viu ali, tem Industrial Light and Magic, que é de efeitos visuais, fez Jurassic Park, enfim. E tem a Skywalker Sound também, que também... Eles fazem trabalho para tudo que é tipo de filme. Complexo de empresas ali, né? Isso também, a Disney também está dominando isso agora? Sim, quando ela adquiriu todo esse complexo de empresas. Então, assim, isso está tudo dentro do pacote, na realidade, né? O grande ponto foi, como o João colocou, quem ficou realmente sentido nessa história no início foi o George, porque quando ele vendeu, ele esperava ainda ter algum tipo de protagonismo e controle criativo, mas quando ele chegou lá, ele percebeu que ele não era mais o dono da criança e, enfim, agora ficou um pouco, vamos dizer assim, sentido com esse papel ali, meio de consultor estratégico, né, que ele ficou. Criança chora, o pai não vê, né? Agora eles estão praticamente dominando o mercado do sim, cinema, né? Sim, e provavelmente eles vão expandir isso, né, com a compra da Fox. E esse é um ponto, inclusive, que está sendo discutido lá nos Estados Unidos para observar se isso não se enquadra em formação de monopólio, porque os caras, basicamente, dos 10 filmes de maior bilheteria, assim, lá nos Estados Unidos, eles pegam a primeira semana dos filmes no cinema e veem quanto aqueles filmes faturaram na primeira semana. Dos 10 filmes que mais faturaram nas primeiras semanas nos Estados Unidos, 9 eram Disney. 9 filmes eram da Disney, sabe? Então, assim, é um controle absoluto, vamos dizer assim, quase, da indústria de entretenimento blockbuster, podemos chamar assim, né? Isso, pelo menos, acho que os 10 devem ter a participação de alguma dessas empresas deles na produção. Sim, claro, exatamente. Se não está diretamente, está indiretamente pelas empresas do grupo, né? Seja com som, games, animação, entre outras, exatamente. A própria ILM foi responsável pelos efeitos especiais de muitos desses filmes e até participou dos efeitos especiais de Titanic, né, do Jurassic Park, entendeu? Eu gostaria... Meu nome é Jackson Estrela. Olá, Jackson, tudo bom? Tudo. Eu gostaria de saber um resumo, que vocês fizessem um resumo das expectativas de vocês com relação ao futuro Star Wars. Eu sou um fã meio fuleiro, digamos assim, mas eu acredito pela história da saga, eu acho que o futuro é bem promissor, eu tô bem animado. E é isso, eu gostaria de saber de vocês também, como é que vocês, nesse momento, né, porque depois pode mudar. As expectativas estão altas. Até 2012, como a gente falou mais cedo, não se tinha nenhuma
esperança, na verdade, de novos lançamentos de Star Wars, né? A saga não estava morta, a saga nunca morreu por conta da geração de fãs que sempre alimentava Star Wars, mas não se tinha uma presença muito mais forte confirmada, né, nos cinemas ou em outro lançamento muito maior, blockbuster que seja. Então, com a compra da Disney, esse leque de lançamento se abriu, se ampliou de uma forma que não existia até mesmo na época da Lucasfilm, controlando sozinha, com parceria da Fox e afins. Então a gente tem uma gama de novas histórias que vão ser lançadas, uma gama de novos elementos, novas narrativas, que vai vir por aí. A própria série, o conteúdos com o pessoal do Game of Thrones, o live action do Jon Favreau, uma série live action que era um sonho do George Lucas, mas por falta de verba, realmente, ele não pôde executar na época. E Game of Thrones mostrou que dá pra fazer uma coisa cinematográfica em televisão, assim, sabe? Só pra complementar aqui o que o João tá falando, assim, acho que 2012 foi aquele ano que todo mundo ficou com o ar preso, assim, né? Tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Vão destruir Star Wars, meu Deus, sabe? Vai acabar Star Wars. Quando veio, eu acho que o The Force Awakens, isso meio que botou um pé, assim, de, não, cara, os caras, eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Eles sabem o que estão fazendo. Jogaram, como você falou, jogaram no certo, jogaram no fácil, no easy, mas jogaram bem. E aí deu confiança para o público de esses caras sabem o que eles estão fazendo. E agora, para pensar, assim, você tem a Disney criando um parque que é gigantesco em Hollywood Studios. Cara, pode esperar aí pelo menos mais 30 anos de Star Wars. Pelo menos. Eles não vão construir um parque de bilhões de dólares para acabar em 5 anos. Para acabar em, tipo, 10 anos, sabe? Espere aí pelo menos 30 anos de Star Wars na sua vida, sabe? E você já tem confirmado que vai ser um filme de Star Wars por ano. E a Kathleen Kennedy já confirmou que eles vão lançar filme de Star Wars enquanto a Disney quiser. Então, assim, enquanto Star Wars estiver rendendo as maiores bilheterias no fim de semana nos Estados Unidos e no mundo, eu imagino que eles vão realmente querer lançar um filme de Star Wars por ano. Expectativa? Mas essa é a expectativa, assim, de empresarial. A coisa vai crescer e tudo mais, mas vem uma preocupação em relação, claro, a manter uma qualidade da história, certo? Porque é isso que a gente tem que estar, assim, atentos como fãs e especialistas também em comunicação, em storytelling, etc. Entender, assim, vão continuar investindo, vão fazer um filme por ano, mas isso vai, vamos dizer assim, de que maneira isso vai interagir com o cânone, de que maneira isso vai interagir com o legado que foi construído, né, até onde se chegou, até o ponto que estamos agora, e como eles vão se adaptar também aos novos públicos e às novas realidades. Eu acho que eles têm feito isso, certo? Se você for analisar aí o episódio 8, é um filme controverso, mas é um filme também importante para a Disney, porque foi um filme que a Disney mostrou, agora Star Wars é nosso. Se você for ver, a estrutura de episódio 7 é basicamente o pré-moldado de episódio 4, certo? Você tem ali a mesma estrutura de A New Hope. Tipo, exatamente, a mesma estrutura. Só que no episódio 8 tem uma estrutura semelhante a Império Contra-Ataca? Tem também. Mas ali eles dão um corte, cara. Nitidamente você vê um corte de que daqui em diante é a gente. Sabe? É uma quebra de expectativa muito grande. Isso frustrou alguns, em alguns aspectos, e deixou outros empolgados. Outros assim, cara, esses caras vão fazer um negócio novo aí. Que é legal, porque pode chegar um momento que vai cansar também. Pode chegar um momento que a gente vai olhar assim, pô, mais do mesmo, mais uma super arma para destruir o universo, mais um vilãozão, hahaha, sabe, vou dominar o mundo. Não, eles estão mostrando que podem ir por caminhos mais criativos e isso é legal. Oi, tudo bom? Tudo bem, eu sou Nájara, eu acho que eu sou a avó daqui, eu sou amante fuleira. Acho que eu sou a primeira a ter visto, vocês estavam ainda na concepção, quando... Eu nem pensava em existir, né? Em 80 eu já via isso aí, já curtia isso aí há muito tempo. Pessoal, falando de futuro, eu não queria mais ouvir só a opinião dos estudiosos especialistas nessa história toda. Muito obrigada, foi muito legal ver coisa aí que eu nunca nem tinha pensado. Como falei, sou uma amante especialista só, mas eu queria ir fuleira. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, na minha humilde opinião, o grande lance de Star Wars está nessa concepção da dualidade do ser, né? A luz e a sombra que existe em todo mundo. Eu esperava até que vocês falassem mais sobre isso. Vocês falaram sobre a noite e o dia, mas eu acho que o grande lance é essa dualidade do ser, da luz e da sombra. E é isso que vai
desde muito tempo, desde a criança, né, do meu filho de 23 anos com o meu filho de 7. Todos dois amantes de Star Wars. E eu me lembro que quando eles eram pequenininhos, eu ensinei para eles o bem e o mal com Star Wars. Depois eu fui dizer para ele que nem todo mundo é bem, nem todo mundo é mal, né? Nós somos todos. Mas a minha pergunta é o seguinte, pessoal. Então, sacou por onde eu quero caminhar? Eu quero a opinião de vocês, dos amantes também. Como é que vocês veem isso quando a Disney chega e dá esse corte? Daqui por diante, nós somos nós, presta atenção, a gente tem todo o respeito com vocês, aí 50ões, 60ões, mas daqui por diante vai ser nosso, a gente tem uma pegada comercial, a gente quer 30 anos mais de Star Wars, mas eu penso muito se for perdido essa dualidade, essa concepção, essa coisa essencial. Da raiz de Star Wars. Mesmo, aquela coisa assim, visceral de Star Wars, que é essa dualidade do ser. Todo mundo lá se identifica. Onde é que eu sou mal, onde é que eu sou bem, eu sou os dois. Tá? Agora eu queria saber a opinião dos caras. O que vocês acham sobre isso? Qual é o futuro dessa pegada da dualidade do ser? Eu acho que eles não estão perdendo de vista essa dualidade do ser, não. Pelo contrário, assim. Eu acho que assim, a gente chega num momento onde essa dicotomia clássica, preto e branco, dia e noite, luz e sombra, ela está sendo questionada. As coisas não são mais tão preto no branco hoje em dia. Determinados, vamos dizer assim, concepções, conceitos estão sendo desconstruídos, né? E Star Wars não está alheio a esse mundo que a gente está vivendo de desconstruções. Então, assim, nesse mundo de desconstruções, eles também querem questionar o puro bem e o puro mal, sabe? O puro bem, assim, você ter lá uma pessoa que é, sabe, quase um padre, o Deus, como eu mostrei, e o puro mal, que é tipo o puro demônio, sabe? O puro coisa ruim, né? O capiroto, assim. Então eles estão mostrando que, sim, o cara que é mal, ele também tem aspirações boas e coisas boas nele. A pessoa que é boa também flerta, às vezes, com coisas negativas e com a raiva e com o ódio. Mas, se você for olhar o episódio 8, ele faz sim uma cisão, ele trabalha na escala de cinza, mas no final eles firmam o pé. Se você for olhar o final do filme, a Rey, ela firma o pé no caminho Jedi, né? Quando o Luke volta transformado e serve de inspiração, ele serve de fé, ele renova a fé. Ele renova a fé dela, renova a fé dos rebeldes, renova a fé de todos ali que estavam perdidos, né? Pô, acabou, já era, tudo está perdido. Vem o Luke transformado na sua segunda jornada do herói. Exato. Porque ele teve a segunda jornada do herói, vem transformado e mostra, olha, não, ainda há uma luz, né? E aí ela escolhe o caminho dela. Ela tá ali traçada, ela é uma Jedi. Acabou. Assim como Kylo Ren também definiu. Kylo Ren ficou ali, pô, matou o pai, mas depois ficou, pô, mata minha mãe, não mata. Aquela coisa, né? Ficou ali dividido. E aí, o que eu faço? Olhou pra Rey e falou, pô, mas a menina é tão legal, um crush ali, rolou um WhatsApp ali entre os dois. Fosse Skype. Uma força Skype, ele, pô, e aí rola, vamos dar um match, né? Mas aí, depois ele falou, não, cara, eu vou seguir o meu caminho. O caminho dele é o caminho da escuridão e ponto. Ele firmou o pé também. Então, assim, a dualidade do ser ainda está aí em Star Wars. E a dualidade do ser faz parte do monomito de Joseph Campbell, que eu falei para vocês aqui. Então, assim, esse monomito não é uma narrativa de Star Wars, é uma narrativa humana. É uma narrativa que tem ligação com o dia e com a noite. Porque quando o humano ele veio para o mundo e teve a experiência de ver o sol e de ver a escuridão, foi dali que ele criou o que é o bom, o que é o mal, sabe? E desde então, tudo na narrativa humana é uma dualidade entre o dia e a noite. Obrigado, pessoal. Agradecemos a presença de vocês. Valeu. E, obviamente, que a força esteja com vocês, né?